O número de consumidores negativados disparou em Campinas e em toda a região metropolitana. A cada 10 moradores, 4 estão com restrição no CPF. Mas o que preocupa ainda mais é o crescimento das fraudes e inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito. Na entrevista de hoje, aqui no RF News, você vai saber o que fazer em situações como essa. Para nos orientar, eu recebo ao vivo o advogado Jorge Veiga. Boa noite, doutor, e muito obrigada pela sua presença aqui no RF News. Boa noite, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade para estar aqui fazendo uma tratativa de um tema tão relevante nos dias atuais. Doutor, me diga o seguinte, para quem está em casa entender também, todos nós, né? O que é uma negativação indevida e por que ela é tão grave? Olha, Juliana, uma negativação indevida é quando a pessoa não deu causa para que o nome dela fosse negativado, seja por uma fraude ou por um erro, e o nome dela acaba sendo negativado. E isso é muito grave porque ele mexe com a personalidade, né? O direito da personalidade da pessoa. Uma vez que ele negativado, ele fica com restrições em órgãos, nas instituições bancárias, enfim, no comércio em geral. Então, isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a vida de um cidadão. De fato, ser negativado já é bastante ruim, bastante complicado quando isso acontece, ocorre. E a gente não tem nenhuma dívida ali, ainda mais complicado, né? Agora, qual que deve ser o primeiro passo quando o consumidor percebe que foi negativado injustamente? Olha, Juliana, de uma maneira geral, quando a pessoa é negativada, ela só vai ter conhecimento quando ela sofreu o dano, né? Nesse momento, a primeira providência que ela tem que fazer é ela descobrir da onde que originou aquela negativação, da onde que veio aquela negativação que diz que ela se tornou inadimplente. Então, o primeiro passo é ela procurar, através dos órgãos, por exemplo, o Serasa, de uma certidão para descobrir a origem daquela negativação. Então, vale o consumidor, diante do que a gente está conversando aqui, desses dados que dizem que houve esse aumento nessas fraudes envolvendo os consumidores, vale a pena a gente fazer uma busca ali de vez em quando para ver como que está a nossa situação e até entender se a gente é vítima ou não numa situação como essa? Perfeitamente, porque a partir do momento em que ele tomou essa providência, né, na hipótese, por exemplo, dele procurou, ele descobriu da onde que veio aquela negativação, né? Aí ele vai poder, por si só, né, num primeiro momento, diante do transtorno que causa, porque realmente vai haver restrições na vida comum, no dia a dia dele, e ele pedir para aquela instituição, de forma extrajudicial, né, pedir para que elas tomem a providência fazendo a negativa, né? Ou seja, dizendo, olha, eu não dei causa a essa compra ou a esse empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ele tem que, num primeiro momento, buscar essa solução extrajudicial. Doutor, em situações como essa, né? Essas situações, elas dão direito à indenização por danos morais, por exemplo? Como que a justiça costuma tratar esses casos? Olha, sim, há um amparo jurídico, né? Igual eu disse para você, né, Juliana? Se num primeiro momento ele não conseguiu resolver de forma extrajudicial esse transtorno que causou na vida dele, ele vai ter que judicializar essa situação. Por quê? Realmente ele fica impedido de exercer o direito dele enquanto cidadão. E ele, judicializando, evidentemente, ele tem duas providências. A primeira, Juliana, que é muito relevante, é ele ver limpo o nome dele. Porque no popular dizem, olha, o teu nome está sujo, né? Ou seja, ele não pode fazer mais nada. Então, no primeiro momento, ele vai entrar com uma ação pedindo na justiça para que o nome dele cesse os efeitos negativos sobre o nome dele, né? Ou seja, para que o nome dele não tenha restrições mais, que ainda que se vai discutir se ele deve ou não, num primeiro momento, né, ele tem que pedir na justiça para que o nome dele fique limpo, né? E num segundo momento, a judicialização, né, Júlio? Que aí sim caberia uma indenização por danos materiais, danos morais, né, evidentemente, né, diante de todo o constrangimento que ele vai estar vivendo. Para que isso ocorra, doutor, vamos só reforçar aqui para a nossa audiência, então é preciso de provas. E como que essa pessoa, né, esse consumidor, pode buscar essas provas? Ali, ela identificou que está, de repente, com o nome negativado. Ela precisa de que tipo de documento até para entrar com alguma ação, no caso aí, dano moral? Sim, Juliana. É assim, por exemplo, ele vai lá, ele não deve, né? Então ele vai pegar os extratos bancários. Vamos imaginar, eu vou mencionar aqui rapidamente, Júlio, uma situação que nós estamos vivendo nos tempos modernos, né? Ultimamente, né?
existe vários formatos, vamos dizer assim, de uma pessoa ser induzida a erro, de ser enganada, né? Ou seja, ela de repente uma fotografia, uma atualização de dados pela internet, por exemplo, né? Essas situações todas, às vezes a pessoa comete um erro, ela acaba abrindo a intimidade dela e ela acaba dando oportunidade para que os fraudadores utilizem desse mecanismo, né? Eu brinco sempre, né? Falo para os meus clientes, antigamente a gente se pautava muito pelo relacionamento, da confiança das pessoas. Às vezes você recebia um presente, a pessoa queria tirar uma fotografia sua, era um gesto de carinho, de bom. Hoje em dia já não existe isso mais. Então, quando uma pessoa vai tirar uma fotografia ou quando ela pede para atualizar uns dados, normalmente aquele já está se passando para uma situação que ela vai sofrer graves prejuízos posteriormente. Então, no primeiro momento, é os cuidados pessoais, tá, João? A pessoa hoje em dia não pode confiar, não pode acessar links que ela não conhece, ela não pode deixar tirar uma fotografia dela, pelos mecanismos hoje que tem de segurança dos bancos, mas que isso aí é utilizado, às vezes, para trazer os prejuízos. Então, o primeiro passo é os cuidados, né? É os cuidados extremamente necessários que ela tem que ter com a privacidade dela. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutor Jorge Veiga, pelas informações e pelos esclarecimentos também para deixar a nossa audiência ainda mais atenta em relação a esse tipo de fraude. Muito obrigada, ótima noite para o senhor. Ótima noite para vocês, a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição sempre que necessário.